Paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, a partir do verso 53. Diz assim: tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E o nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Wagner, está ótimo, não mexe mais não, pelo amor de Deus. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Vou repetir. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Por favor, sente-se. A Bíblia traz uma informação que eu não sei se você já parou um pouco para pensar sobre essa informação. Olha para cá. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Está chegando bem aí? A palavra diz que se fossem registrar, colocar em livros todos os milagres que Jesus realizou, olha para cá. Naquela época não haveriam livros que coubessem. Se fossem registrar todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, olha para cá. Naquela época, não haviam livros que coubessem. Os milagres que nós encontramos registrados nos Evangelhos, no Novo Testamento, é apenas um resumo, é apenas uma síntese de todos os milagres que por ele foram realizados. Aonde ele chegava, por onde ele passava, grandes multidões se aglomeravam para ouvir a sua pregação, e ali multidões de pessoas eram libertas de opressões, de espíritos malignos, de perturbações mentais. Muitas pessoas, centenas de pessoas eram curadas de todos os tipos de enfermidades possíveis na época. Coxos, aleijados, cegos e até mortos eram ressuscitados. E aonde ele ia, grandes multidões iam ao seu encontro e outros lhe seguiam. Então sua fama se espalhou. Ele ficou conhecido tanto dentro do território, olha para cá, tanto dentro do território de Israel como fora de Israel. Tanto dentro de Jerusalém, Cisjordânia, toda aquela faixa, toda aquela região, como também nos lugares mais distantes se ouvia falar do grande profeta Jesus, do grande pregador Jesus. Só que não se tem informação do Senhor Jesus dos 13 até os 30 anos. A Bíblia não traz nenhuma informação do que ele fez, do que aconteceu na sua vida durante esse período dos 13 aos 30 anos de idade. Se tem uma informação de Jesus até os 13, depois há um grande período de silêncio, e a gente só vai ter uma informação sobre Jesus quando ele chega aos 30 anos de idade. E o que se sabe, segundo os pesquisadores, os historiadores, é que Jesus viveu a sua vida toda em Nazaré. Por isso que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas em toda a sua história de vida foi em Nazaré. Ali ele viveu a sua infância, ali ele viveu a sua adolescência,
e ali ele viveu uma parte da sua fase adulta, ou grande parte da sua fase adulta, porque a média de vida naquele tempo dos homens, no máximo era 48, 50 anos de idade, que os homens viviam naquela época, naquele tempo. E sabe-se que Jesus era carpinteiro, porque era filho do carpinteiro José, e que Nazaré era um dos lugares mais pobres e miseráveis de Israel. Nazaré era um lugar que era visto com maus olhos, porque grande parte dos malfeitores, das pessoas mais afastadas do convívio social e da sociedade, viviam naquele lugarejo, naquele povoado de Nazaré. Era um lugar de fome, de miséria, de pobreza e de uma situação muito difícil, diferente de Jerusalém, diferente de outras partes de Israel, mais próximo ali aonde viviam os romanos e aonde os romanos ricos viviam, e como os romanos traziam a riqueza, também beneficiava aqueles que viviam ao redor dele. Nazaré era um lugar mais afastado. Jesus era de Nazaré. Então ele, dos 30 aos 33 anos, ele exerce o seu ministério, sua fama se espalha, se torna conhecido e respeitado e honrado, conhecido como mestre. As multidões, as mulheres, os homens lhe respeitam, lhe honram como profeta, como pregador, como alguém que eles consideram como enviado de Deus, como profeta de Deus. Mas quando ele chega na sua terra, quando ele chega no seu povoado, e ali ele vai até a sinagoga, olha para cá, e na sinagoga ele começa a pregar, a ministrar a palavra, ele se aborrece, ele se chateia, ele naquele lugar, ele não é honrado como nos outros lugares. Naquele lugar ele não é considerado, respeitado, como ele é respeitado em toda Israel. Naquele lugar ele é desonrado. As pessoas não lhe tratam com a honra, com respeito, com a consideração que deveriam lhe tratar. Então ali ele não opera milagres. É um dia incomum, não é um dia como os outros. Ali pessoas não são curadas, ali pessoas não são libertas, ali não há o sobrenatural, naquele ambiente não acontecem milagres. E ele diz o seguinte: olha, um profeta pode ter honra em todo lugar, mas na sua casa ele não tem honra. Um profeta pode ter honra em todo lugar, mas no meio dos seus parentes ele não tem honra. Um profeta ele pode ter honra em qualquer lugar, mas aonde ele viveu e cresceu, ali ele não consegue ter honra. E a Bíblia diz que ali ele não opera milagres. Ali há um ambiente de hostilidade, olha para cá, ali há um ambiente de incredulidade. E aí, eu estava pregando hoje pela manhã e falando para os meus obreiros que a gente tem uma grande preocupação, um pastor que tem zelo pelo seu ministério, a responsabilidade de estar aqui é muito grande, a responsabilidade de estar no altar e atender a demanda e atender a necessidade das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Ser um transmissor de Deus, ser um porta-voz de Deus para a vida das pessoas é uma responsabilidade muito grande. A gente paga um preço, a gente tem que orar, a gente tem que se dedicar. E há uma preocupação por parte dos pastores: será que a igreja está recebendo? Será que a igreja está sendo alimentada, nutrida? Será que a igreja está sendo edificada, avivada com a palavra que está sendo ministrada? Todo pastor se preocupa. Se for um pastor cuidadoso, criterioso e zeloso, ele vai se preocupar com isso. Será que essas pessoas estão recebendo? Será que a palavra está gerando no coração delas e na vida delas grande transformação? Será que a palavra realmente está alcançando a vida dessas pessoas? E quando você percebe uma frieza na igreja, quando você percebe uma má vontade na igreja, quando você percebe as pessoas distantes, muitas delas na hora do culto usando o telefone, no WhatsApp ou na rede social, ou fazendo sei lá o quê, outras ficam ali horas roendo unhas, outras ficam olhando para os cabelos e outras ficam distantes e
parece que não estão no culto, você se preocupa, você fica pensando, meu Deus, será que eu não estou me preparando o suficiente, buscando o suficiente? Será que a minha palavra não é uma palavra repetitiva e é uma preocupação? Porque você ser um pastor e um pregador, e você pregar todo dia numa cidade diferente é muito bom, porque eu posso pregar um sermão hoje aqui, e na semana que vem pregar o mesmo sermão, eu posso pregar no Rio de Janeiro, e posso pregar o mesmo sermão em São Paulo, em Curitiba, e posso pregar o mesmo sermão em Manaus, mas para a mesma igreja, pregando 2 vezes, 3 vezes por semana, eu tenho que ter todo o culto uma pregação diferente, eu tenho que ter um sermão diferente todo o culto, para não correr o risco de me tornar repetitivo, e isso dá trabalho, isso é cansativo, e todo pastor vive debaixo de uma preocupação e de uma pressão, e se coloca sobre ele um nível de exigência muito grande, e aí você às vezes pensa, a igreja não reage, e você fica se culpando, e sempre eu digo para os pastores do ministério, sempre eu digo para os obreiros do ministério, nunca coloque a culpa na igreja. Se a igreja não é avivada, se a igreja não é edificada, se o povo não é incendiado pela palavra, não coloque a culpa na igreja, a responsabilidade é sua. Eu digo isso para os obreiros, mas aí é que está, isso não é uma regra, isso não pode ser uma regra, porque algumas pessoas colocaram na cabeça delas, olha para cá, algumas pessoas colocaram na cabeça delas, que mesmo sofrendo, mesmo desesperadamente e urgentemente, apressadamente, precisando de um milagre de Deus, mesmo passando por uma situação muito difícil, algumas pessoas colocaram na cabeça delas, que elas vieram até aqui para assistir um culto. Elas não entenderam, que você não assiste culto, você assiste uma peça de teatro, você assiste um filme, você assiste uma novela, mas um culto você não assiste, você cultua a Deus. Você não está aqui para ser um espectador, você faz parte do culto, você é a igreja, você está aqui para adorar, você está aqui para louvar, você está aqui para derramar o seu coração, para derramar a sua vida na presença de Deus, você está aqui para se posicionar na fé, você é responsável para gerar um ambiente que atrai a presença e a glória de Deus para esse lugar. Você é a igreja. Você está me ouvindo? Você não está aqui para assistir um culto, você faz parte do culto. E aí eu olhando para essa passagem, Jesus se sente ofendido porque ele é desrespeitado, porque ele é desconsiderado, porque ele é desonrado, e ele é desonrado por causa da atitude das pessoas, e a atitude dessas pessoas gera um bloqueio, a atitude dessas pessoas gera um inibidor. Deus não opera milagres por causa da incredulidade deles. Então nós podemos e nós, chega, sacode a pessoa do teu lado e fala assim, eu e você, nós somos responsáveis para gerar um ambiente de fé ou um ambiente de incredulidade. Amém ou não amém? Nós somos responsáveis para gerar um ambiente de fé ou um ambiente de incredulidade. Eles ficam dizendo assim, mas esse não é esse menino que cresceu aqui? Não é esse menino que mora ali na esquina? A mãe dele não é a Maria? O pai dele não é o José, o falecido José, não é o pai dele? Que era carpinteiro, ele é carpinteiro também? Esse não é o Jesus? A gente não via ele andando descalço para lá e para cá, aqui, de calção? Não é o Jesus esse aí? A gente não conhece não, seus irmãos? Todos os seus irmãos não estão aí? E as suas irmãs? Porque os católicos colocaram na cabeça, não sei quem foi que colocou isso, não está na Bíblia, não sei quem foi que ensinou, foi nos concílios dos séculos passados das igrejas católicas que fizeram essa gambiarra, colocaram na cabeça do povo que Maria ficou virgem do começo ao fim da vida. A Bíblia diz
há uma proibição bíblica do anjo, Deus usando o anjo, que disse para José: você não vai tocar nela até que ela tenha o menino. Até que ela tenha o menino, você está proibido de tocar nela. Depois que Maria teve depois que Maria teve Jesus, que foi o seu primeiro filho, ela teve com José uma vida normal como esposa. Ela foi esposa dele a vida toda. E ela teve filhos e filhas. E aqui na Bíblia você pode ver que estão registrados os irmãos de Jesus. Só não fala o nome das mulheres, porque naquele tempo não se registrava o nome das mulheres. Mas estão registrados o nome dos irmãos. Aí o padre diz assim: não, mas era primo. Não. No original, no grego, primo é primo, irmão é irmão. São palavras completamente diferentes para primo e para irmão. A Bíblia diz que Isabel era prima de Maria. Isabel era prima de Maria. Aqui estão os irmãos e as irmãs de Jesus. Em outro momento, Jesus está numa casa lotada. Maria chega com os filhos, os irmãos de Jesus, quer falar com Jesus, a casa está lotada. Alguém vai e diz assim: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Esse é minha mãe e meus irmãos. Você lembra disso? Olha para cá. Olha para cá. Então eles dizem assim: nós não vemos esse cara crescer aqui no nosso meio, nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs, e agora ele se apresenta como profeta. E quem deu a ele esse conhecimento? Aonde foi que ele fez esse treinamento? E esses sinais miraculosos que ele opera? Quem ele pensa que é? E eles não aceitam. Eles, olha para cá, deixa eu olhar para as unhas. Eles não acreditam. Eles não conseguem crer. Há entre eles uma preguiça, uma indiferença, um desleixo, um deboche, uma irreverência. Há entre eles uma má vontade, há entre eles um espírito de desonra, de incredulidade. E isso aborrece a Deus. Isso impede o Senhor de operar muitos sinais e milagres naquele lugar. Pergunte aí, por favor, com a maior gentileza e educação possível. Pergunte aí para quem está ao seu lado: irmão, hoje é Santa Ceia. É o primeiro domingo do mês de fevereiro. Você tem honrado a Deus com as suas atitudes? Irmão, não estou perguntando as suas palavras, eu estou perguntando se você tem honrado a Deus com as suas atitudes. Você tem honrado a Deus de verdade com as suas atitudes? Amém ou não amém? A desonra, a falta de honra, a falta de consideração, a falta de respeito, a falta de reverência, isso revela espírito de incredulidade. E a incredulidade, ela se disfarça de maneira muito sutil. Ninguém admite que é incrédulo. É igual a pessoa que é miserável, ele não admite que é miserável. Ele sempre arranja uma desculpa, uma justificativa, algo para disfarçar, mas ele não consegue admitir que ele é incrédulo. Do mesmo jeito é a incredulidade. Então separei aqui, porque eu não posso me demorar, eu separei aqui algumas lições. Amém? Olha para cá, separei aqui algumas lições. A primeira lição é: essa incredulidade, ela se manifesta através de uma personalidade complexada. Diz aí para quem está perto de você: a incredulidade se manifesta através de uma personalidade complexada. Olha para cá, o povo de Nazaré era um povo complexado. Havia um ditado comum, popular em Israel, que dizia que nada de bom pode vir de Nazaré. Era o que o povo de Israel dizia. Por isso que surgiu um profeta de Nazaré, e foi um dos motivos dos quais os judeus culturalmente não aceitaram Jesus como Messias. Porque nada de bom pode surgir de Nazaré. Como é que o Messias ia vir de Nazaré, podendo vir de qualquer outra região nobre do povo judeu, vir logo de Nazaré?
Então, eu não sei se era por causa do descaso, eu não sei se era por causa do abandono, eu não sei se era por causa do sofrimento, das mazelas, das lutas, do desprezo, do desleixo, que o povo se tornou um povo complexado, um povo que não conseguia acreditar que dentre eles, no meio deles, podia surgir um grande profeta, que um Messias podia surgir do meio deles, um povo que não conseguia acreditar que a vida deles pudesse passar por uma grande mudança, um povo que não conseguia acreditar que a vida deles pudesse passar por uma grande transformação. Meu amigo, o problema de Deus não é Deus abençoar você, o problema de Deus é você acreditar em você, porque você não consegue acreditar nem em você mesmo. Você está me ouvindo? O cara está aqui, ele está assim, ó. Ele não consegue acreditar. Ele não consegue acreditar que Deus pode pegar essa vida miserável dele e transformar essa história miserável dele numa história gloriosa. Ele não consegue acreditar que Deus pode pegar esse sujeito todo destruído, desmantelado, esse sujeito cheio de recalco, esse sujeito cheio de vício, esse sujeito que já fez tudo de errado na vida, e ele não consegue acreditar que Deus pode pegar essa vida e transformar numa vida diferente. Ele não consegue acreditar. Olha para cá. Os complexos produzem isso na gente. Existem complexos em vários níveis, mas os complexos fazem isso. Eu estava vendo essa semana o jornal, e eu vi uma reportagem sobre uma família que o pai ia deixar a esposa no trabalho, ia deixar a filha na escola, e estava com um amigo do trabalho no carro, e o carro lotado, e ele para no sinal, e a filha adolescente diz: pai, tem um bicho mexendo ali dentro do saco do lixo, não sai agora não, encosta o carro, pai, encosta o carro, pai. Ela disse: não, minha filha, deve ser um cachorro, deve ser um gato. Não, pai, mas encosta o carro, está dentro do saco de lixo. E aí o senhor encosta o saco. Aí a filha desce, e desce a mãe com o celular, que tudo a gente filma hoje, né? Gosta de filmar tudo. A mãe já desce com o celular, e a menina vai lá e escuta um choro de criança. E a menina diz: mãe, não é um bicho, mãe, é uma criança. E elas começam a se tremer, o celular chega a treme. Ela começa a se tremer, e ela vai lá e rasga o saco. E quando ela rasga o saco, aparecem os bracinhos, os pezinhos, a criança se mexendo. E ela pega aquela criança e começa a chorar e diz: é uma criança. Alguém jogou numa calçada, numa esquina, num saco de lixo. E eu fico pensando: meu Deus, um dia essa criança vai crescer, e alguém vai chegar para ela e vai dizer: você foi achada num saco de lixo. Sua mãe teve você e abandonou você num saco de lixo. E você foi achada por pessoas que estavam passando na rua. Como é que uma pessoa assim se sente ao descobrir que aquela pessoa que devia amar você, dar a vida por você, protege você, é capaz do maior ato de maldade, de covardia contra você? Essa pessoa tem tudo para ser uma pessoa complexada. E para você ter uma ideia sobre questão de complexo, todas as brincadeiras que as pessoas fazem com os outros nunca enfatiza a qualidade, é sempre para enaltecer os defeitos, né? Se a pessoa está gordinha, é o gordo, é o buchudo, é o banhudo. Toda brincadeira dos amigos é só para depreciar a pessoa, toda brincadeira é só para colocar a pessoa para baixo. A gente só encontra gente para colocar a gente para baixo. Às vezes a mulher quer ouvir uma palavra do marido, mas ele despeja todo o recalco dele, ele despeja todo o complexo da vida inteira dele, ele quer despejar em cima da mulher e dos filhos. Eu conheço gente assim, eu conheço gente que é um derrotado na vida, e ele não aceita o fato do outro ter sucesso, ele não aceita o fato do outro estar bem na vida, ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele não consegue, e ele não quer que ninguém consiga, ele não vence, e ele não quer que ninguém vença, porque ele é um sujeito complexado, igual o povo de Nazaré. Alguém está me ouvindo aqui? Eu, quando era jovem, eu fui passar uma temporada no Amazonas, em Manaus. Fui conhecer os meus parentes, primarada que mora. Eu tinha 19 anos. Eu disse: pai, vamos embora. Mãe, vamos embora. Vou para Manaus, vou ganhar dinheiro. Só volto se eu enricar. Se eu não enricar, eu não volto.
A minha mãe me falou, não. Lá em Manaus não é mais como era antigamente, meu filho. Tinha 19 anos, ó. Manaus, antigamente se ganhava dinheiro, hoje não. Está pior do que aqui. Não, mas eu vou. Aí eu fui para Manaus. Aí chega lá, misturei com os primos. Esses primos gostavam de uma cachaça, de um forró, de uma farra. E eu caí na farra com os primos. Minha mãe não estava lá. Né? A velha não estava lá, eu aproveitei para me esbaldar por lá. E aí quando foi um dia, estava na casa de uma prima nossa, que eu chamava de tia. Ela é prima do meu pai, mas eu a considerava como tia muito rica. Dona de loja, morava no Parque 10, casona bonita, grande. Eu fui morar lá com ela. Fui trabalhar com ela e fui morar lá com ela. Aí eu estava lá tomando banho, todo mundo se arrumando para ir para o forró, e eu encontrei um vidinho super bonde lá. Eu olhei para aquele super bonde e pensei, por que não? Aí fui lá e colei as orelhas. Taquei super bonde nas orelhas, colei e ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Aí eu fiquei lá na festa. Forrozão truando e eu de orelha colada. Era complexado. Eu era muito magro, só tinha orelha. E a turma, orelha de abano, e era só apelido assim. Cheguei lá em Manaus, colocaram logo um apelido em mim, que eu não vou dizer qual é. Mas colocaram logo um apelido referente às orelhas. Aí eu cheguei complexado, fui lá e colei as orelhas. Aí estava lá no forró, conheci uma morenona, cabelo cacheado, alta. Comecei a dançar forró com a morena e a orelha colada. Todo... Aí, quando foi lá, mais ou menos uma hora, eu conversando com a menina, dançando forró lá, e conversando com a menina, fiz amizade com a menina. De repente ela começa a olhar para mim diferente, estranho. E eu percebo que ela está olhando para mim estranho, eu digo assim, eu vou no banheiro. Quando eu chego lá no banheiro, que eu olho, a orelha descolou. Suei, só descolou uma, a outra ficou colada. E eu digo, meu Deus, e a outra não cola, não descola nem a pau. Eu tive que ir embora. É porque quando a gente tem complexos, a gente quer fazer gambiarras por fora. Mas as gambiarras que a gente quer fazer por fora não resolve, porque resolve é quando Jesus cura a gente por dentro. Você está me ouvindo? Os complexos a gente quer reproduzir nos outros o fracasso da gente. Quando a gente é complexado, a gente não acredita nos projetos de Deus de grandes mudanças na história da gente. Quando a gente é complexado, a gente cria um ambiente de estagnação, um ambiente de neutralização, e a gente passa a viver uma rotina religiosa inútil. Meu Deus, o que foi que você veio fazer aqui, se você não tem condição de acreditar em grandes mudanças de Deus para a sua vida e para a sua história? O que foi que você veio fazer aqui se você não acredita no poder de Deus? Se você não acredita nas promessas de Deus para a sua vida, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo aqui? Se você não acredita que Deus quer mudar a sua vida de maneira extraordinária, o que é que você está fazendo aqui? Vivendo uma rotina religiosa, vivendo uma programação, uma fé pragmática. Já está tudo programado na sua cabeça. Vim para a igreja, ficar aqui durante 1h30, sair daqui, comer uma pizza, vai estar fechado. Estão fechando 8 horas, vai para casa, frita um ovo, uma carne, e amanhã vive do mesmo jeito, e semana que vem vive do mesmo jeito, e você não tem nada para contar, você não tem nada para dizer, nada de novo acontece, nada grande, extraordinário acontece. Que fé é essa? Que fé é essa que não alimenta grandes expectativas? Que fé é essa que não acredita que Deus está aqui? Então, se Deus está aqui, coisas grandes vão acontecer nesse lugar. Abra sua boca e glorifique o Senhor. O povo de Nazaré era um povo complexado. Pessoas complexadas são cheias de recalcos, são recalcadas. Pessoas complexadas
não sabem elogiar, não sabem motivar. Se elas não acreditam nem nelas mesmas, elas não acreditam nos outros. Meu pai não acreditava em mim. Meu pai dizia que eu ia ser um fracassado. Sabe qual é essa palavra que meu pai dizia para mim? Você nunca vai ser nada na vida. Você não vai ser nada na vida. Você é um fracassado. Os filhos do Zé Milton estudam no 7 de setembro. O menino acorda de manhã estudando. Você chega lá na casa dele, está lá o menino estudando. Quer alguma coisa na vida. Você não quer nada na vida, você não presta. Era o que meu pai dizia para mim. E não entendia que ele estava jogando sobre mim todo o recalco dele, toda a frustração dele. Ele descontava em quem estava perto dele, porque ele tinha fracassado. Ele não aceitava o fato do filho ser um dia melhor do que aquilo que ele foi, ou fazer melhor do que aquilo que ele fez. E sempre pessoas doentes, complexadas, querem reproduzir nos outros a história deles. Então o povo de Nazaré olhou para Jesus e disse: nós não te aceitamos como profeta. Você não pode ser um profeta. Por quê? Porque você saiu do meio da gente. Você não pode ser um profeta porque você é gente da gente aqui. E ninguém aqui presta, então você não pode prestar. Ninguém aqui serve, então você não pode servir. Ninguém aqui alcança mudanças tão grandes na vida, então você não pode alcançar. Todo mundo aqui nesse ambiente nasceu aqui, vai viver aqui para sempre, para ser um derrotado e para viver na miséria. Era esse o ambiente. Eu não sei você, mas eu aprendi uma coisa com um pastor chamado Mike Murdock. Ele diz o seguinte: evite ficar perto de quem não te respeita. Amém? Diz isso para quem está perto de você: evite ficar perto de quem não te considera, de quem não te honra, de quem não te respeita e de quem não acredita no teu sucesso ou nas mudanças de Deus para a sua vida. Evite ficar perto. Você está me ouvindo? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Sabe, quem acredita aqui de verdade? Escute só, diz aí, irmão, não importa, diz aí, não importa de onde você veio, de que família você veio, não importa o que aconteceu com você no passado, aonde você viveu, no meio de que tipo de pessoa você viveu, diga isso. Deus quer mudar a sua história. Deus acredita e tem um plano, um propósito diferente para a sua vida. Você está me ouvindo? Ninguém aqui não acredite, olhe para cá e olhe para mim, não acredite que você nasceu por um acidente. É porque eu não tenho condição de colocar o vídeo. Será que deu certo? Não, nem se lembra, né? Eu ia colocar o vídeo aqui, uma vez eu coloquei no Pan-Americano. Diz aí: antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já tinha nascido no coração de Deus. Você já existia no propósito de Deus. Ninguém aqui pode glorificar o Senhor, pode exaltar o Senhor. Ninguém aqui nasceu por um acidente. Ah, pastor, minha mãe traiu meu pai com outro homem, e aí por um acidente eu nasci e ela tomou Citotex para me abortar e não conseguiu, e eu nasci, e é por isso que a minha vida é uma desgraça, porque eu existo, mas eu não deveria nem ter nascido. Isso é mentira do diabo. Eu acho que eu sofro assim porque eu nunca deveria ter nascido. Eu fui uma desgraça que por acaso nasci. É mentira. Antes de você ser gerado no ventre, você já foi gerado no coração de Deus, no propósito de Deus. Diz aí: você já nasceu vencendo mais de 100 milhões. Diz isso. Você nasceu vencendo mais de 100 milhões. Você sabia que antes no ato sexual, quando o homem libera os espermatozoides, ali sai uma partida, numa velocidade extrema, mais de 100 milhões de espermatozoides.
Eles saem correndo, um passando por cima do outro, um passando na frente do outro, pega no pega, pega no pega, pega no pega. O outro passa, o outro atropela o outro se esbarra no outro, pega no pega, pega no pega. Apenas um vai lá e fecunda o óvulo. Aquele um que fecundou o óvulo, os outros todos morrem. Às vezes 2, às vezes 3. Aí nasce trigêmeos. Mas é uma raridade. Um fecunda o óvulo. Os outros 990 milhões morrem. Esse um que fecundou o óvulo foi você. Você já nasceu vencendo 100 milhões. Você já nasceu vencendo 100 milhões. Então você não venceu por um acidente. Você não nasceu por um acidente ou por uma obra do acaso. Você foi gerado no coração de Deus muito antes de ser gerado no ventre da sua mãe. Agora é impressionante o nosso sistema de crença, a nossa mentalidade é impressionante. Porque quem acredita que Deus tem as melhores bênçãos para a sua vida? Diz aí para quem está perto de você, irmão, Deus tem as melhores dádivas. Diz isso, Deus tem as melhores bênçãos. Deus não tem qualquer coisa ou algo mais ou menos para fazer na sua vida. Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Olha só, olha, Deus já chegou com os 2 pés. Deus já entrou com os 2 pés. Porque quando Deus resolveu dar alguma coisa para você, Ele deu Jesus para morrer na cruz no seu lugar. Ele deu o melhor que Ele tinha por amor a você. Ele deu a vida do seu único filho para morrer por você naquela cruz. Ele já começou dando o melhor para você. Lá em Efésios capítulo 8, a partir do verso 35 diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Amém ou não amém? Então, meu irmão, olha para mim, olha para cá. Você precisa entender que Deus tem o melhor para fazer na sua vida. São as melhores dádivas, são as melhores bênçãos. Me diga uma coisa: se Deus vai realizar uma cura, Ele faz algo mais ou menos? Quando Deus cura, está curado. Sim ou não? Quando Deus cura, está curado. Amém? Quando Deus liberta, está liberto. Quando Deus abre uma porta, não tem demônio que possa fechar. Amém ou não amém? Então quem está aqui diz assim: eu quero receber as melhores bênçãos e dádivas de Deus sobre a minha vida. Amém? Mas é interessante o nosso sistema de mentalidade. A gente quer que Deus abençoe a gente, que Deus dê e derrame sobre a nossa vida as melhores bênçãos e as melhores dádivas, mas a gente quer colocar critérios para Deus abençoar a vida do outro. Então eu acho que eu quero a melhor casa para mim, mas o outro não pode ter uma casa boa. Eu quero ter um melhor carro para mim, mas o outro não pode ter um carro bom. E eu nasci no Evangelho dentro dessa cultura do cara dizer assim, o cara é empresário, a igreja é cheia de empresário, e o cara dizer assim: eu, empresário, tenho que ter a melhor casa, mas o pastor tem que morar numa casa de taipo. Eu tenho que andar no melhor carro, mas o pastor tem que andar num carro caindo aos pedaços. E o pastor tem que viver mendigando. Ô irmão, paga o colégio do meu filho. Ô irmão, deixa uma cesta básica lá em casa. Ô irmão, conserta o pneu da minha bicicleta. Tem crente que fica feliz vendo o seu pastor viver. O crente, ele quer ser abençoado, ele quer viver bem, ele quer ter unção, poder, autoridade, ele quer ser cercado por Deus de todas as maneiras e ser abençoado por Deus de todas as formas, mas ele quer que o pastor, ele quer ditar as regras, critérios, para que o pastor venha viver de acordo com aquilo que ele pensa. Então a casa do pastor tem que ter só um quarto, e a geladeira do pastor tem que ser assim, e o carro que o pastor anda tem que ser, não, o pastor não pode viver desse jeito não. Ele quer ser abençoado, mas ele não entende que a unção que alcança a sua vida, ela tem que passar primeiro pela minha vida. A unção que você respeita, é a unção que você atrai para a sua vida. A unção que você despreza é a unção que você nunca vai ter. Você está me ouvindo? A unção que você respeita, você atrai. A unção que você despreza, você nunca vai ter.
Um pastor não pode pregar ou profetizar na vida dos outros aquilo que não existe na vida dele. Eu vou profetizar para você mudança de vida e a minha nunca mudou. Eu vou profetizar para você cura e eu não sei o que é cura. Eu vou profetizar para você transformação e progresso e eu vivendo passando fome. Eu vou profetizar para você uma unção que eu não tenho. Como é que alguém pode dar o que não tem? Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Isso é mentalidade de gafanhoto. Essa mentalidade medíocre, de alguém que quer impor. E eu digo uma coisa: o pastor que se submete a uma igreja que impõe, você vai viver assim, você vai andar de bicicleta, você vai viver desse jeito, sua casa vai ser assim, seus filhos vão estar em colégio público e você vai viver desse jeito. Você nunca, sinto muito, você nunca vai ser um líder. Nunca você vai ser um líder. Nunca. Porque essas pessoas nunca vão te respeitar. Essas pessoas nunca vão respeitar a tua unção, o chamado e a autoridade de Deus para a tua vida. Quando eu vim para cá, um monte de gente que tinha dinheiro no Pan-Americano disse assim: se ele for para lá e pegar essa rádio, a gente vai abandonar ele. Porque a opinião deles era uma, a visão deles era uma e a minha visão era outra. Eu queria vir para Vila Peri, eu queria pegar esse terreno, eu queria assumir a rádio, eu queria pregar o evangelho, eu queria alcançar com a rede de alcance multidões para Cristo. Eles não, eles queriam que eu ficasse no Pan-Americano vivendo, sendo sustentado por eles. Quando eu disse que vinha para cá, que eu ia pegar a rádio, que eu ia sair do Pan-Americano, eles disseram assim: pois nós vamos sair da igreja. Saiu uns 20 da igreja. As pessoas que tinham mais poder financeiro, condição financeira, disseram: nós não vamos apoiar esse projeto. Esse projeto não é de Deus. O que é de Deus é ele ficar aqui. Aqui não está bom, ele não tem uma casa para morar, ele não tem cesta básica, ele não tem salário. Aqui para ele está bom. E nós não vamos apoiar esse projeto. Todos eles saíram e foram embora. E até hoje Deus nunca deixou faltar. E está aqui a igreja hoje aqui na Vila Peri. Olha para cá.